Bom dia, então, para vocês, primeiro ano. Mais uma aula nossa aqui com as bênçãos de Santa Raquel Oliveira Servar, que vai trazer todas as bênçãos para nossa aula de hoje, né? Santa Raquel. Tomara, né? Tomara que vai atrás. Saverginini. Sarveginini. Ah, é o que? Italiano? É. La pia. Come bella? Tutto è bene, tutto è bene. A santa italiana, Santa Raquel, Saverginini. Vamos lá, pessoal. Aula de hoje, então, Platão, que viveu em Atenas de 428 a 347. Né? Muito provavelmente, eu não conseguirei falar sobre todos os conceitos de Platão, obviamente não conseguirei na aula de hoje, mas a gente vai caminhar principalmente para a ideia de mentepsicose. Tá? Eu vou continuar explicando, né? Mesmo que a aula termine, tá? Então, se a aula terminou aqui, vocês podem sair tranquilamente. Eu vou continuar gravando e aí vocês veem o finalzinho que vai estar lá no AVA de vocês, tá bom? Vamos lá, mas vou seguir aqui o conteúdo, porque esse vai ser o último conteúdo de filosofia que eu vou dar. Então, vai ser os pré-socráticos, sofistas, Sócrates e Platão, e aí um exercício avaliativo semana que vem. Tá bom? Então, essa aí é a perspectiva. Vamos então para o nosso amigo o nosso amigo Platão. Você só vai liberar ele na semana que vem? Não, hoje eu já coloco já no AVA. O exercício eu vou liberar semana que vem. Ah, beleza, valeu. A aula já vai estar, hoje já vai estar lá essa aula aqui. Beleza? Gente, eu começo essa aula com um quadrinho, né, do Piteco, né, escrito e desenhado, né, pelo Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, e aqui ele coloca aqui com agradecimentos ao colega Platão, uma vez que esses quadrinhos foram, né, pensados, desenhados e escritos aqui com a filosofia platônica, tá? As Sombras da Vida com Piteco. E aí, então, vamos lá. Ele correndo atrás de um dino aqui. Bravo, muito bem. Clap, 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 né? Que é palmas. E o Piteco das cavernas aqui, sem entender nada. Aí eles lá de dentro da caverna. Essa foi linda! Pena que tenha passado tão depressa. E ele continua, o Piteco, sem entender nada. Vem vindo outra, que feia! Né? Um outro ser pré-histórico aqui, e ele sem entender nada. Ao olhar, então, para dentro da caverna, o Piteco Neandertal, digamos assim, coloca ali, ó, vê 3 homens sentados velhos dentro da caverna e olhando para o fundo da caverna. Que feia! Né? Que forma mais feia! Fica parado o tempo todo. Fora! Que é só a cabeça do Piteco refletida ali. Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba! Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Contemplar a vida aqui é o que eles acreditavam que se passava no fundo da caverna. Que vida! Só tem uma parede aí. Ele, psiu, você está atrapalhando. Lá vem outra. Bravo! Lindo! Né? Ora, isso é só uma sombra. Vocês deveriam admirar o dono dela. Você é que está enganado. A vida está ali. Então, olhando para dentro da caverna sombra. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso. Sai da frente. Tenho novidades para vocês. Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade. Eu. Seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. Calminha, amigos, só estava brincando. Volta aqui, né? Então, correndo atrás do Piteco. Podem ficar sossegados. Já estou indo. E ele, glup, 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 deram conta que ele saiu da caverna, né? E, esse clarão está nos cegando. Isso é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida. Ele, então vocês não estão acostumados com a luz, né? O Piteco fica surpreso.
Vamos, amigos, abram os olhos devagar e aproveitem ver tudo o que existe aqui fora, né? Ei, ele estava falando a verdade, existe vida aqui fora. É tão mais bonito. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Vamos indo. Temos tanto o que fazer, isto é, olhar. Adeus, moço, né? Então aí tem pão que perderam olhando para simples projeções, né? E aí o tempo foi passando, as eras foram passando. Ei, lindo, bravo! Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. Ou seja, né, passou o tempo, o fundo da caverna, né, hoje é bem mais parecido com a televisão, né? E termina com uma crítica, né, bastante severa aqui do Maurício, colocando que às vezes a pessoa perde a vida toda tentando admirar a vida e não vê a vida que está do lado de fora, né? Mas a questão toda para nós aqui é a metafísica platônica e que a gente vai colocar aqui, afinal de contas, o que que essa metáfora escrita por Platão há tantos séculos, né? Ou seja, ali no século IV antes de Cristo, o que que essa crítica representa, tá? E aí o destino do filósofo é o mito da caverna, muito provavelmente para todos aqueles que já tiveram alguma aula de filosofia em algum momento, já tiveram contato com essa filosofia, né, com essa perspectiva platônica do mito da caverna. Ela é clássica para os primeiros anos, é clássica para a introdução à filosofia. Vamos lá, gente. A caverna representa o nosso mundo, no qual reina a opinião. Em grego, opinião se escreve doxa, tá? Ou seja, doxologia, por exemplo, seria o estudo das opiniões, tá? Mas doxa é o contrário de logos, tá? Que é a razão, tá? O filósofo, para Platão, persegue a razão e não pode, né, se concentrar em cima da doxa, em cima das opiniões. Dogma, Poliana, é outra coisa. Dogma, né, é uma verdade absoluta, imutável, tá? Doxa, não, é uma opinião. Então, o homem deve procurar a razão, que é uma crítica ao dogma, às verdades que são consideradas reveladas ou absolutas, porque o filósofo não encara a vida olhando para dogmas, e também questionando a doxa, que são as opiniões. Então, a caverna representa o nosso mundo, no qual reina as opiniões. Por que isso? Porque o Platão ele é contrário a uma perspectiva que acredita no mundo sensível, né? Ou seja, para o Platão, a episteme, o conhecimento provocado pelos órgãos do sentido, ou seja, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato, né, pelo olfato, né, são opiniões, porque cada um possui, de certo grau, uma maneira de olhar a vida. Então, essa percepção do mundo pelos órgãos dos sentidos só nos produziriam, para o Platão, opiniões. As correntes representam a ignorância, as paixões. Lembrando que paixão em grego vem do radical patos. Patos é a mesma coisa que doença. Você não vai no médico patologista ou você vai fazer um exame para ver se você tem alguma patologia. Paixão, então, é a mesma coisa que doença. Mas, professor, é tão bom estar apaixonado, mas mas quando você está apaixonado, você não vê a verdade. Você não olha para a pessoa e encara ali, vê como as coisas boas e ruins. Por isso que a paixão ela tem que evoluir para o amor. Porque o amor você ama, né, com olhos, sem as rugas dos olhos ali, e você consegue ver que tem a outra pessoa, por exemplo, tem coisas boas e coisas ruins. Né? Quando você está apaixonado, você nem vê que a pessoa aperta o tubo de pasta de dente no meio. Depois que se torna amor, você fala assim: tem tantas qualidades boas
né, que eu vou irrelevar o tubo de pasta de dente. Então, assim, a pessoa fica boba quando tá apaixonado, né? Fica suspirando, né? Então, é isso, esse sentido que Platão dá à ignorância. A ignorância é quando eu não consigo ver. Eu tô tão apaixonado que eu não consigo ver que ivermectina não cura Covid. Eu tô tão apaixonado, eu tô tão cego que o cara fala qualquer bosta lá e eu, mito, mito, mito. Bolsonaro, Bolsonaro. Não, não falei nome de nada, não. Tô falando do mito aqui da Sei. filosofia, Claro. né? Que é para você ir para a razão, você tem que abandonar o mito, né? Então a pessoa está tão apaixonada com aquilo ali que ela não consegue ver, né? Então Platão fala: se eu me entrego ao mundo dos sentidos e eu continuo achando que a verdade está sempre naquilo que é provocado pelos órgãos dos sentidos, eu fico ignorante ou preso no fundo da caverna, tá? Deixa eu ver aqui o que Marcelo escreve. Eu estava vendo uma palestra de um neurocientista há um tempo e ele disse que o cérebro apaixonado entra num certo estado de demência. É por aí, Marcela. Isso já é originado desde os gregos. Deixa a garrafa com um dedo de água na geladeira e vamos lá, então. Eu tenho papas, claro que tenho papas na língua, não estou falando nada disso, não. James que falou, e eu não. Será que é por isso que a mulher que representa a justiça tem um pano nos olhos? Exatamente, Poliana. Para ela não. Perfeito, perfeito. Para ela não se entregar a aquilo que está vendo. Então, ela é cega. A justiça é cega porque ela não olha para quem ela está fazendo. Ela tem que fazer o correto, o virtuoso, e colocar o errado, independente do que independente da pessoa que vai receber aquilo ali, né? Então a luz, então ela representa no mito da caverna a verdade. O muro, a separação entre a verdadeira e a falsa realidade. As estátuas, ali no caso do Piteco, né, são as pessoas que passam por fora da caverna. No mito original, né, no escrito, né, na metáfora de Platão, eram estátuas em que passava o sol e refletia para dentro da caverna. São as coisas do mundo sensível, as coisas que estão no mundo que a gente chama de realidade. Os prisioneiros veem somente as sombras das estátuas que confundem a realidade. O verdadeiro conhecimento, o caminho do conhecimento, começa com a libertação dos grilhões da ignorância. Não mais enganado pela percepção sensível, pelas sombras, o filósofo enxerga a realidade. A verdade no começo ela é ofuscante, porque a gente não está acostumado com ela. A sua descoberta pode confundir temporariamente. Está vendo que o Maurício de Souza leu bacaninha o Platão, né? A posse da verdade produz um rápido acréscimo do saber, uma ascensão à verdade, tá? No resultado final da ascese cognitiva, deste caminho em direção ao conhecimento, é a contemplação do bem em si mesmo, que é o sol produtor da verdade. A questão aqui é que o Maurício de Souza, né, ele não podia ter uma mensagem igual a do Platão, né? Porque na mensagem do Platão, né, na metáfora de Platão, o filósofo se libertou das correntes, conheceu a verdade, tentou trazer a verdade para os seus companheiros e ele foi morto pelos seus companheiros. Por quê? Porque as pessoas, gente, às vezes, elas preferem mentiras reconfortantes do que verdades que tiram a paz, né? Então, às vezes as pessoas preferem viver na mentira, porque não conseguem, porque vivem aquilo, sempre viveu aquela mentira. Então, quando alguém coloca a verdade, aquela verdade desestabilizaria, tiraria o prumo. Então a pessoa fica ali presa à mentira. A gente desenvolve, né, um certo pavor, medo dessas verdades que nos libertam, né? Olha a expressão bíblica aí, mas está muito correto, né? A verdade ela tem fins de libertar, né? E aí prefere às vezes, né, a mentir, o aconchego,
né? O não sofrimento, né? Porque viver, às vezes, a mentira ali, você vive aquela coisa, não sei o que, eu não quero sofrer para encarar a verdade, né? Então, Platão dá esse lep-lep na nossa cara, assim, dizendo, olha, né, nem sempre aquilo que você está vendo é a verdade. Às vezes você está preso no mundo da caverna ali, no fundo da caverna, admirando algo que não existe. Você está ali preso, tentando ver algo, né, encarar a vida de uma maneira, mas isso só existe no fundo da caverna, tá? Então, seguindo, o sábio, para Platão, tem o dever de comunicar sua descoberta a todos da sociedade. Nem sempre isso é fácil, tá? Essa função do filósofo, justamente por conta desse apego àquilo que elas estão acostumadas a ver. Tá vendo que os caras lá que estão na caverna eram velhinhos, então às vezes as pessoas passam uma vida inteira dentro da caverna. As pessoas preferem que possui o verdadeiro saber, quem possui o verdadeiro saber, perdão, termina marginalizado no mundo da ignorância, porque as pessoas querem, né, aquilo ali. Elas estão apegadas àquilo ali, né? Tipo, não, é isso mesmo, né? Remédio de verme cura Covid, né? Aí você fica, poxa, né? Nós cientistas, intelectuais, a gente Com certeza, né? fica numa situação complicada, né? Gastando às vezes latim tentando convencer aquilo ali, e a pessoa tá tão apegada que, você que é um comunista, você que é um do mal, você que é não sei o quê, você não tá, você é um, né, bom, parece que quem estuda, estuda para burro, não sei o quê, papapá, papapá, e aí a gente vai vendo os memes que vão surgindo todos os dias aí na internet, né? Então, ao sábio, revela-se difícil comunicar-se com quem não sabe e pensa saber tudo, tá? Vocês vão ter que assistir a aula lá de Sócrates para continuar isso aqui, porque Platão continua essa premissa socrática, né, do sei que nada sei do Sócrates. E aí o sábio, então, ele tem que romper com isso, romper com essa ideia das pessoas que pensam que sabe tudo, né? E aí aquilo que eu falei, inclusive, na última aula com vocês, né? Se nós aí, durante mais de 1000 anos, acreditamos no geocentrismo e Giordano Bruno foi queimado em praça pública por pregar o heliocentrismo, que é hoje o sistema, a gente compreende o que é o sistema solar, né? Então a gente já rompeu a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, mas se durante 1000 anos a humanidade acreditou numa mentira e viveu essa mentira como se fosse a verdade científica e matou em nome dessa mentira, né? Que era à época uma verdade, né? Mas que era uma mentira. Então, quem disse que nós agora também não temos as nossas mentiras e nos absolutizamos, né? Nos colocamos num lugar absoluto, como se nós fôssemos donos da verdade, né? E será que o certo não é outra coisa? Será que o bem não é outra coisa? Será que a verdade está na maneira como são geridas as formas de conhecimento atual, né? Então Platão e Sócrates, né, vêm dar uma balançada na gente, colocar aqui que a gente precisa fazer um processo de limpeza intelectual, né, para alvejar, digamos assim, com água sanitária, né, dar uma limpeza na nossa cabeça, né? O filósofo não se sente, obviamente, à vontade no mundo das sombras, porque já que ele conheceu a verdade, ele olha para aquilo ali, né, como se fosse uma brincadeira, como se fosse assim, uma condenação de fato. Né? Então, o filósofo mesmo é um cara engraçado, esquisito, às vezes, que não consegue se adaptar bem à vida cotidiana, quando ele se compreende como filósofo mesmo, né? Porque esse desajeitar-se, esse não viver aquilo que todo mundo vive. Porque temos outra questão, outra máxima social, né? Parece que o que todo mundo vive é a verdade, né? O que é certo é aquilo que está ali colocado como que todo mundo vive, né? E não é assim. O ponto fundamental, então, para Platão no mito da caverna consiste em abandonar o mundo sensível, e aí a gente dá um pulo, né? Essa metáfora ela permite a gente pensar isso do que é verdade, mentira, né? O sair para fora da caverna, mas para além disso tem uma metafísica, né? Que é eu tenho que abandonar o conhecimento produzido pelo mundo sensível
pelo mundo inteligível. Ou seja, neste mundo que nós vivemos aqui, ele por si só, ele é sombras. Ele é formado de sombras. Porque, na verdade, o verdadeiro conhecimento estaria num lugar chamado hiperurânio. Aí começa uma viagem muito louca, hiperurânio, que é a metafísica platônica. O que é o hiperurânio? O mundo das ideias. A perfeição, para Platão, só se encontra nas ideias. Vou dar um exemplo aqui. Né? O seu pai é perfeito? Não. A sua mãe é perfeita? Não. A sua família é perfeita? Não. Então, por que você passa a viver e sofrer querendo uma mãe, um pai e uma família perfeita, se pai, mãe e família perfeita só existe no mundo das ideias? Então, todo esse sofrimento com aquilo que é real, talvez seja desnecessário. Se você próprio não é um filho perfeito, por que você exige que sua mãe seja uma mãe perfeita? Percebem a diferença? As coisas perfeitas para Platão, elas só estão nas ideias, porque ao se tornar algo concreto, deste mundo concreto, por natureza já não é perfeito. Se eu tenho ali um círculo, vou lá no computador, com um transferidor do computador, né? Enfim, que seja, eu vou e desenho, né, no Corel, no Paint, um círculo. Esse círculo vai ser perfeito? Não. O círculo perfeito ele é ideal. Para um círculo ser perfeito, todo raio que parte do centro da circunferência e vai até a sua borda tem que ser um igual ao outro. Agora, se eu ampliar a imagem do círculo desenhado no computador, vou chegar até aos megapixels da imagem, eu vou perceber que os raios não são iguais. Ou mesmo no grafismo, com a dispersão do grafite sobre o papel, e o papel é poroso, a nível molecular, o círculo nunca será perfeito. Então, ele não é perfeito do ponto de vista óptico, ele não é perfeito do ponto de vista material, e ele não é perfeito do ponto de vista imagético. A imagem também não é perfeita. É claro que eu dou uma distância, e para mim ali, aqui a régua, no mundo da régua, está colocando que todos os raios são igual a 3 centímetros. Mas, se eu aproximar, todo círculo real, nenhum círculo real seria perfeito. Aonde está o círculo real? No abstrato. Nós, então, tentamos, com a nossa métrica, com o nosso artesanato, com a nossa manufatura, com a nossa indústria, chegar e produzir objetos o mais padronizados possíveis. Só que eles são todos iguais? Não são iguais. Está lá na loja, 20 geladeiras produzidas pela indústria. As 20 geladeiras, por mais que tenham um padrão rígido de controle de qualidade, elas são iguais? Não são. Tanto que uma vai queimar antes, uma vai durar 5 anos, outra vai durar 10 anos, vão queimar ou dar problema em lugares diferentes, porque vão ter também, obviamente, questões ambientais que vão interferir nesse produto. A qualidade da energia elétrica, né, o ambiente em que ele está inserido, tá? Mas isso é a física. Qual que é a metafísica disso? A compreensão de que a nossa realidade, por natureza, sui generis, ela é imperfeita. Que nós vivemos em um mundo em que o conhecimento nos é provocado de maneira imperfeita. E aí uma praxis de vida. Disso sai uma ética, obviamente, que é: se nada neste mundo é perfeito, por que eu sofro diante das imperfeições desse mundo? Tem gente que gasta a vida toda nesse sofrimento dessa metáfora que eu falei. Sofrendo por não ter uma família perfeita ou exigindo das pessoas um amor perfeito que não existe.
Percebem? Então o filósofo, ele tenta fugir à tentação de se apartar do mundo, porque ele tem que interagir com este mundo. E apesar da dificuldade em viver no mundo, o filósofo possui a força interior da verdade de buscar compreender as coisas de uma maneira mais contemplativa e de, obviamente, levar essa mensagem adiante para as pessoas para que elas também pensem a respeito dessa realidade. Então, a partir desse mito, a gente tem a doutrina do conhecimento em Platão. Platão, a partir da filosofia de Parmênides, exclui a hipótese de que as ideias derivam dos sentidos, ou seja, das experiências sensíveis, e coloca que elas, né, as ideias, não são pura visão intelectual, uma representação mental. Mas como então se processa o conhecimento para Platão? Sua resposta parece acertar-se pela ideia de reminiscência, segundo a qual conhecer é para a alma lembrar o que já sabia antes de encarnar no corpo, né? Então, Platão, vocês começam a olhar que é um teórico que acredita em reencarnação, né? Ele acredita que a gente, enquanto alma, enquanto espírito, entra no corpo. A gente já viveria, segundo Platão, no mundo das ideias, né? Que seria o mundo da perfeição. E ao voltar, então, ao nascer dentro de um corpo, essa alma acaba tendo que lembrar da perfeição do mundo anterior, tá? Professor, aí já viajou demais, né? Aí aquilo, quem quiser vir para cá, vem. Quem não quiser, não vem. Esse não é o problema. A ideia de que, na verdade, o conhecimento para Platão é conhecido como processo de lembrança. Reminiscência é como se fosse uma fagulha mental, como se fosse um resquício que ficou ali e que eu vou investigando para lembrar, né, aquilo que era o momento que eu conhecia a ideia, a verdade de verdade, tá? A verdade, vírgula, de verdade, tá? Lemos então num livro de Platão, Mênon, né, a seguinte frase. Abre aspas. Assim, para a alma imortal e muitas vezes renascida, que já viu todas as coisas desse mundo e do Hades, o inferno, né? Nada existe, que é o outro lado, nada existe que não tenha aprendido. Não há, portanto, por que se surpreender se pode fazer aflorar na mente o que já conhecia antes sobre a virtude e todo o resto. Peraí, isso aqui se chama imanentismo. Imanentismo significa que o conhecimento para Platão se dá por ideias e imanentismo não, gente, desculpa. Não é imanentismo. Imanentismo é outra coisa. Imanentismo é o contrário de transcendência. Apaga. Só para trocar a palavra. É inatismo. Tá? Que é o quê? Platão acredita que todas as ideias perfeitas já nascem de maneira inata conosco. Então, são ideias inatas. Nascem com a gente. Gêmeos, desculpa, eu confundi a aula com a de Sociologia, pensei que era 8h50, tudo bem, tranquilo, Augusto. Hoje é semana dos dois. Gente, vocês têm aula depois da minha? Tem, né? Tá bom. Beleza. Então, Platão acredita que são ideias, as ideias nascem com a gente. Por outro lado, sendo a natureza toda congênere e tendo a alma tudo aprendido, nada impede que a alma, recordando, percebe? A gente recorda, então conhecimento seria gerido pelo recordar, aquilo que os homens chamam de aprendizagem. Então, aprender para Platão é recordar uma única coisa, tá? Então, recordando aquilo, né? Encontre também todas as outras, desde que seja corajosa, incansável na investigação. Sim, procurar e aprender são, no seu conjunto, reminiscências, né? Então, essa ideia de que, né, a perfeição, ela habita o hiperurânio, ou seja, as ideias perfeitas,
e nós estaríamos aqui dentro da caverna olhando apenas as imagens imperfeitas das ideias. Então, as virtudes, por exemplo, a coragem, não existe uma coragem perfeita. A gente se recorda do que seria a coragem inata, já nasce com a gente esse conhecimento, a gente no viver, a gente vai se recordando, então vai ficando sábio novamente, né? Então vai vivendo e recordando essas reminiscências, e aí eu posso ser mais próximo possível, tentando aperfeiçoar e vou buscando ser corajoso de maneira perfeita. Esse é o caminho, inclusive, da virtude. Para melhor definirmos o que vem a ser a reminiscência, ou em grego, anamnese, né? Anamnese é justamente recordar, lembrar, falar sobre, pensar sobre o que está ali na memória, né? O Platão escreve da seguinte maneira: a alma, gente, a alma, não entenda a alma como se fosse espírito, tá? O ser humano, nesse tempo aqui, é entendido como formado por três partes, tá? Soma, que é igual a corpo, tá? Pneuma, que é igual a espírito, ou ruá em aramaico, né? Por isso que Deus sopra pro boneco de barro. É um ruá, espírito, que viria de Deus e que é eterno, é espírito. E a alma, que é psique, que é alma, que é logos. Confunde com logos, que é razão. Tá? Então, a nossa psique, a nossa mente racional, ela é alma. Então, toda vez que você vê alma, na verdade, aqui entre os gregos, a gente vai estar falando de mente humana. Tá? Alma não é espírito. O que você vê aí, alma penada, na verdade, é um espírito que vai para o céu, se você acredita em paraíso, é espírito. O espírito que vai para o céu, para o inferno, que é religioso e tudo mais. A alma é essa consciência que a gente tem, que é a voz que fala com a gente com a boca fechada, né? Que a gente tenta copiar, inclusive, a voz, isso, a consciência é a alma, a psique, né? E o corpo soma, né? Então, soma, pneuma, psique, tá? Então, a alma, mente humana, com vocês, aulinha de grego, né? Então, hoje vocês já viram que a gente já estudou várias palavras gregas, né? E isso aqui, gente, é tranquilo, tá? Grego é moleza. Todo mundo aqui já sabe, inclusive, faz parte do nosso dicionário um bocado de palavras que são gregas, né? Tipo, ó, pneuma, pneu, pneumático. Pneu, porque pneu é pneu? Porque ele tá cheio de ar, sopro, né? Pneumatologista, né? Pneumonia, tudo é grego. Pneumatologista, o médico dos pulmões, entendeu? Anamnese, e aí é o contrário, isso, perfeito, Poliana. Né? Se anamnese é recordar, amnésia justamente é esquecer. Entendeu? Ótimo, ótimo. Todo mundo sabe contar até em grego aqui, né, gente? Mono, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, ênia, deca, tá? Então, assim, o grego faz parte, tá? Vamos lá, então. A alma, a mente humana, não adquire conhecimentos a partir do exterior, mas recorda no seu interior aquilo que outrora adquiriu e depois esqueceu. Retomando a teoria de Pitágoras da mentepsicose, gente, é transmigração da alma, reencarnação, né? Pitágoras que começa isso, né? Os pitagóricos. Platão acha que as almas transmigram de um corpo para outro, mas antes de ocupar um novo corpo, tem a possibilidade de contemplar as ideias, o modelo perfeito das coisas. Professor, mas Platão é muito viajante. Que coisa doida, isso não existe. Ué, você chega de noite e ora pro papai do céu para você ser bonzinho, para você ir pro céu, e você vai falar que Platão é louco? Tem perspectivas diferentes. São compreensões religiosas diferentes. Entendeu? Só que Hã? Tipo, quem é louco? Né? E outra, Platão está escrevendo no século
quarto antes de Cristo. Você já está no século 21, né? After, né? Depois de Cristo, né? Mas vamos lá. O famoso, tô falando grego, só que a gente tá mesmo, né? Com certeza, Elisa. A gente já tá falando grego. A nossa língua é uma mistura de grego com latim, né? E que, na verdade, vieram do alfabeto fenício. Então, a gente está falando a mesma... A gente está falando fenício evoluído, né? A gente está falando um fenício mais bem elaborado, né? Mais moderno. Esse conhecimento perdido no esforço do nascimento é posteriormente despertado pela observação das coisas. Em outros termos, a percepção do mundo externo não fornece nenhum conhecimento. Ele não acredita nos órgãos dos sentidos, lembra disso, né? Então, o conhecimento aqui da visão, do tato, o Platão não é. Por isso, inclusive, que a gente fala, né, que Platão, então, como está no mundo das ideias, que as coisas, né, para Platão que estão aqui não são reais. Lembra da ideia de amor platônico, que a gente já usa já em português, né? A ideia de um sentimento. Ah, mas isso é uma visão platônica que você está tendo, porque você só está ideando. O perfeito estaria na ideia, tá? Então, aquilo que seria concreto mesmo, né, seria imperfeito. Somente um estímulo, então, à recordação. O conhecimento dá-se por meio de uma visão intelectual, quando conseguimos reconhecer sua complexidade do mundo real, as formas essenciais e prototípicas, ou seja, as ideias. Então, Platão é um defensor, né, deste mundo, que é o mundo das ideias. E aqui eu coloco um desenho que fica bem claro o que a gente está colocando aqui. Não formamos a ideia de cavalo observando muitos cavalos, mas a ideia de cavalo nos permite reconhecer os cavalos existentes. É isso que Platão está colocando, né? Aqui eu tenho um corcel negro, eu tenho uma égua, eu tenho um cavalo outro, tenho um pônei, um cavalo menorzinho. Percebe? Então, as variações se dão no concreto, mas eu só consigo entender que, mesmo sendo pequeno, grande, macho, fêmea, de uma raça, manga larga ou de outro, eu só vou saber que é cavalo porque existe uma ideia de cavalo, né? Eu posso ter um pincher, eu posso ter um labrador, eu posso ter um pastor alemão. Eu chamo todos de cachorro porque eles participam da ideia de cachorro. Qual que é a ideia de cachorro? A cachorreidade. A ideia de gato, a gateidade. A ideia de humano, humanidade. Percebe? A biologia, Elisa, vai nascer um pouquinho depois com Aristóteles, tá? Vai ser o primeiro biólogo, vai ser o Aristóteles. Mas aqui a gente está pensando a questão das essências. Ok? A essência do gato, que faz o gato ser gato, a ideia de gato enquanto conceito, são algumas características que fazem o gato ser gato. E não, sei lá, o gato ser um papagaio. Entendeu? E aí eu brinco com cachorreidade, com gateidade, para a gente chegar em humanidade e entender que nós somos humanos imperfeitos no mundo sensível e concreto, mas nós somos humanos porque participamos da ideia de humano, que é a humanidade, que é a ideia perfeita do que seria um humano. Deixa eu ver o que a Elisa colocou. Isso tudo para ser humano me chega a falar, nós, a gente, sinônimo de nós. Não, tranquilo. Tava ainda a gente falando da linguagem ali. Achei interessante que ele falou no esforço do nascimento, sim, que é a ideia de que a gente acaba, né, esquecendo como se fosse um trauma nascer. Beleza? Vamos lá, então, é o seguinte. Então, nós participamos, do mesmo jeito que o cavalo participa de uma ideia de cavaleidade, estes cavalos imperfeitos, então, copiam, seriam protótipos da ideia de cavalo que é perfeita. Continuando a pensar em como se dá o conhecimento segundo Platão, perceberemos que há a defesa do inatismo. Já coloquei, né? Tinha confundido com imanentismo, mas imanentismo vem de imanente, gente, de parada, é o contrário de transcendente, que evolui, né? Então, é outra doutrina que está numa ontologia, que é a doutrina do ser. Não é o nosso tema aqui. Mas a ideia de inatismo, que é as ideias já nascem conosco e nós vivemos as ideias, e nós vivemos um mundo
imperfeito que busca as ideias perfeitas. Ou seja, potencialmente a ideia já está presente no sujeito quando nasce. O que ocorre depois é o aprimoramento da percepção sensível, mas lembrando que este processo se dá pela anamnese, né, pelo recordar, pois a alma imortal conhece todas as coisas, as experiências sensíveis são meros estímulos para recordação. Não, isso aqui já expliquei tudo, né? Obviamente as ideias de semelhança, diferença, igualdade são excelentes exemplos de ideias inatas, né? Porque a gente começa a comparar, então, e por essas comparações a gente vai evoluindo o nosso pensamento. Para ilustrar um pequeno trecho presente no diálogo Fédon, né, outro texto, outro livro de Platão, que Platão coloca assim: portanto, se é verdade que adquirimos esse conhecimento antes de nascer e chegamos conosco ao nascer, isso quer dizer que antes de nascer e logo depois nascidos, já conhecíamos não somente o igual, o menor, o maior e o menor, mas também todas as outras ideias. Porque não é sobre o igual que estamos agora relacionando, mas também sobre o belo em si, o bom em si, que isso aí já então é metafísica mesmo. Porque o belo em si a gente nunca vai chegar, mas a gente tenta, por conta de uma ideia de beleza, comparamos as coisas que existem imperfeitas no mundo, se elas são mais próximas ou são menos próximas. Ou seja, o belo em si, gente, só existe na ideia. Percebem o que é idealização, então, em Platão? Quando eu construo um corpo de beleza, um ideal de beleza estética, por exemplo, aí você fala assim, eu estou... E aí é o problema da indústria da beleza, né? Vai falar assim, nossa, Gisele Bündchen é a coisa mais bela, a mulher mais bela. E as mulheres, então, ficam sofrendo, pensando que querem chegar no belo em si. Não, nem ela é o belo em si. O mercado diz que um corpo é belo, a moda diz que um corpo é belo, o tempo diz que um corpo é belo, mas o estético é inalcançável. Então, por isso que o belo em si é algo metafísico, porque a mão não pega e o olho não vê, ou seja, é inalcançável. Igual o bom em si, a pessoa totalmente boa, eu sou a virtude, eu vou alcançar ali por martirizando o meu corpo, leiê, ser o belo, o bom em si, a pessoa mais boa do mundo, parararará. Gente, o bom em si é uma realidade metafísica. Não é alcançável. Todos nós, então, temos coisas boas e más. Somos bonitos e feios ao mesmo tempo. Ou somos belos à nossa maneira e somos bons à nossa maneira. E a gente vai aperfeiçoando ou lidando com isso, mas eu não posso acreditar que um ideal de beleza ou um ideal de bondade metafísica e sofrer com aquilo por quando eu não alcanço. Percebem? Então é sobre o justo, sobre o santo, em suma, como eu diria, sobre tudo aquilo em que, em nosso discursar, seja perguntando, seja respondendo, colocamos este selo, que é o em si, que é a realidade em si, que é a ideia perfeita. E todas as coisas participariam deste em si. Só que o em si é inalcançável. Disso resulta necessariamente que devemos ter tido conhecimento de todas essas ideias antes de nascer, né? Gisele Pincher. O correto é Gisele Bündchen. Não, o correto é Gisele Rischelberstein. É isso aí. Né? Então, percebem? Vamos lá? Gisele Pincher é ótimo, né? Então, Platão acredita que a alma, a mente humana, tem uma reminiscência da perfeição do Logos? Sim, Poliana! Essa é a ideia, né? Essa perfeição. Aí, Santo Agostinho vai falar na filosofia medieval que essa perfeição é Deus, né? E aí ele vai escrever, aí vai ter a cidade de Deus, né? Que nós, então, temos saudades do céu, né? Que é uma outra concepção, mas Agostinho bebe de Santo Agostinho, né, gente? O pai da patrística, né, do cristianismo, inclusive, aí não tem briga, né? Porque o próprio Lutero era
defensor das ideias de Agostinho, né? Então, o protestantismo foi construído a partir de Agostinho e grande parte do catolicismo, né? Então, o cristianismo, né, bebe dessa ideia de que o que a gente vive aqui é a busca, uma saudade do céu, né? Que seria saudade de Deus, do paraíso. Fala, Poliana. Mas então, o Platão quis dizer assim, que, por exemplo, quando essa alma vai para outro corpo, ela vai sempre buscar essa perfeição, que ela vai tentar se aprimorar, não é? Uhum. Então, digamos assim, que Deus seria uma pessoa que chegou nisso. Não seria que chegou disso, seria de onde parte tudo isso. Mas aí nós entraríamos, Poliana, numa filosofia mais avançada, que a gente começaria a pensar, por exemplo, a prova da existência de Deus a partir da ideia de perfeição, que é mais ou menos o seguinte, que vai sair de Anselmo de Cantuária. Vocês vão estudar isso mais para frente em filosofia medieval, mas o lance é, se eu sei, não, tá inclusive atualizado em Descartes, tá? Descartes também fala sobre isso, tá? Mas vamos lá, que é o quê? Se eu não conheço o mundo, se o conhecimento do mundo me faz não ter certeza das coisas do mundo, vou usar o conceito cartesiano, tá? Então, se eu duvido do mundo, se eu tenho dúvida das coisas no mundo, as coisas são imperfeitas. Porque se fossem perfeitas, eu não teria a menor dúvida. Se todas as coisas no mundo são imperfeitas, e eu tenho na cabeça a ideia de imperfeição por conta da dúvida, há que existir algo que seja perfeito. Necessariamente perfeito. O que é perfeito? Deus seria perfeito. Deus é o conceito de perfeição que permite a gente, inclusive, compreender que o mundo é imperfeito. Que nós somos imperfeitos. Porque se não existisse claro, não existiria o escuro. Lembra isso filosofia pré-socrática, isso. É Anaximandro. Se existe claro, existe escuro. Se existe feio, existe bonito. Se todas as coisas fossem bonitas, não existiria nem o feio nem o bonito. Se todas as coisas fossem... Se tudo fosse verdade, não existiria nem a verdade nem a mentira. Se existem as coisas que são imperfeitas e são imperfeitas porque eu duvido delas, há que existir uma coisa perfeita. A coisa perfeita é Deus. Percebe? Então, óbvio que Platão não está falando aqui de uma filosofia teísta, não é uma filosofia que está falando de Deus, não tem esse Deus em Descartes, mas a ideia é de que, em Descartes não, em Platão, mas essa perfeição em Platão é a ideia, que é o em si. E todas as coisas que nós estamos aqui são imperfeitas, naturalmente imperfeitas. E a gente está em rumo, viver, gente, é a busca de chegar mais perto deste conhecimento, dessa anamnese, recordando, para tentar viver as virtudes, por exemplo, da maneira um pouco mais perfeita possível. Né? Mas o lance é que vão ter outras coisas que vão ser perfeitas também, né? O roubo perfeito, as coisas ruins também, né? Vão ter os seus em si, né? Gente, esse é o último slide aqui que dá para a gente hoje, né? Que é a ideia de que o corpo, diante de toda a doutrina do conhecimento, passa a ser, então, encarado como um obstáculo. Paixão, percepção, instinto, emoção devem ser anuladas, e aí a ideia de ascese, né? A ideia de eu sacrificar isso, não viver segundo as paixões, nem a percepção, nem o instinto, nem a emoção. Né? Platão aponta no quadro do Da Vinci, né, para cima, para o mundo das ideias. Então, paixão, percepção, instinto e emoção devem ser anuladas para se exercitar a razão. Tudo que não é, então, pura espiritualidade racional pode ser entendido como patologia da alma. Tá? Então, paixão, percepção, instinto e emoção seriam patologias para Platão. O corpo impede a aquisição da verdade. Já estou terminando, tá, gente? Vai dar para vocês ficarem aqui comigo no finalzinho aqui. O corpo impede a aquisição da verdade, pois o corpo continua dominante mesmo quando em descanso e na imobilidade. Exemplos disso temos que na paixão,
que em geral consideramos algo positivo e prazeroso, também mostra agressividade social e guerra como resultados. O abandono da corporeidade, então, do corpo, é condição de acesso à verdade. Por isso, o desejo da morte presente em Sócrates também se repete em Platão. O corpo seria impuro, irracional, contaminador. Então, eles negam o corpo, né? Que deveria ser sacrificado. Isso volta no período medieval em vários filósofos, teólogos, que vão falar sobre martirizar o corpo, negar o corpo, né, porque a alma pura vai chegar e tal. Então você tem lá São João da Cruz, por exemplo, no século XII, né, colocando cinza na comida para não ter prazer ao comer. E toda essa questão mesmo de negativa do corpo. Essa visão socrático-platônica vai ser contrariada já no período antigo pelos hedonistas, né, pelos relativistas, pelo próprio Aristóteles de certo grau, e que vai ser retomada até na filosofia contemporânea. Nietzsche vai falar que isso é um mal, porque a gente vive na expectativa de um bem futuro que talvez não chega nunca, né? Mas, enfim, essa é a filosofia platônica, tá? Professor, o que é cinza? O que é isso que você disse? Colocando cinza, eu não entendi. Colocando o quê? Na hora que você disse que o cara colocava um negócio para não ter prazer em comer. É porque ele queria martirizar o corpo. Ah, tá. Entendeu? São os monges ascetas, né? Que tinham vários que colocavam ou colocavam, se batiam nas costas. A ideia é martirizar o corpo, que ficou muito forte na filosofia e na teologia medieval. Poliana? Professor, fiquei com duas perguntas para fazer. Então, assim, ele falou que o corpo ele impediria a aquisição da verdade, que o filósofo iria buscar ela. Mas então ele acredita que em algum momento alguém consegue alcançar, e também eu fiquei com dúvida se, por exemplo, esse mundo das ideias seria um conceito ativo. Por exemplo, ele, não sei, de algum modo fez com que as pessoas, esse corpo existisse, que ela impediria a aquisição da verdade. Então vamos lá. Para você chegar à verdade absoluta, só retornando para o mundo das ideias. Então, quer dizer, nessa vida a gente vai tendo anamnese, vai se recordando, vai se aproximando, vai aprimorando a verdade e as virtudes. Então, já tem isso. Não se chega nesta vida na verdade. Só se chegaria depois da morte, no paraíso, entendeu? O paraíso filosófico de Platão, que é o mundo das ideias. Tá? E aí, a segunda pergunta eu não entendi muito bem, Poliana. Repete. É porque, assim, eu não entendi, por exemplo, então por que esse mundo existiria? Porque se esse é o mundo das ideias que tem o perfeito, por que teria um corpo que impediria a aquisição da verdade? Porque ficaria com esse ciclo de vir e ter que descobrir a verdade e depois voltar para essa verdade que, digamos, seria absoluta. Isso aí estaria no campo do inexplicável. Estão tentando explicar por que a gente existe. É assim que vão surgir as religiões, Poliana. Entendeu? Estão tentando entender por que esse mundo é tão miserável. É isso que ele está querendo fazer. Gente, esse mundo tem isso, sofrimento e não sei o quê, e está apontando para um lugar que talvez não tenha esse sofrimento. Né? A gente faz isso, mesmo com os filósofos, desde a ruptura com a mitologia, a gente continua nessa expectativa de encontrar uma ordem que faça sentido para a vida. Gente, a grande pergunta filosófica que todos gostariam de responder é: o que eu estou fazendo aqui? Então, qual o sentido da vida? Isso aqui repete na nossa vida. A gente às vezes pergunta: qual que é o sentido da vida? O sentido é a direção, de onde vem, para onde vai, o que vamos fazer, como ser feliz, né? Então, eles estão indo nesse caminho, sabe? Tentando entender como é que as coisas funcionam. Ok? Vamos lá, gente. Se nós tivéssemos mais tempo, nós falaríamos sobre os gêneros em Platão, no banquete, entraríamos no banquete de Platão. Não vamos falar sobre o amor em Platão, que é essa imagem aqui do surgimento dos gêneros em Platão, tá? Eu peguei um capítulo também do Mundo de Sofia para falar um pouco sobre essa questão da metafísica platônica, mas acho que eu já consegui dar conta de explicar isso aqui, que é o mundo das ideias versus o mundo dos sentidos, né?
E aí, se a gente tivesse mais um tempinho, a gente falaria um pouquinho sobre a República, sobre como que os esquemas da política platônica, né? Aqui eu coloco um outro texto do Platão, Fedro, o discurso de Lises sobre o amor, né? Tentando entender a alma eterna, o mito da parelha alada, a compreensão de dialética em Platão. Mas eu acho que para nós aqui, nesse primeiro momento, já tendo pré-socráticos, né, socráticos, sofistas, Sócrates e Platão, a metafísica de Platão, está muito bom para nós aqui no primeiro ano. Talvez vocês sentirem falta de estudar um pouco mais de Platão, essas outras partes, vocês podem pedir para o próximo professor para desenvolver um pouco mais isso com vocês. Mas acho que, por hora, isso aqui está bom. Então, eu deixo uma frase final aqui sobre Platão que diz o seguinte, que é minha, né? O Platão da Escola de Atenas, de Leonardo da Vinci, não tem outro lugar para apontar senão para cima, para o mundo das ideias. Apontemos nossas vidas em direção a uma ideia e certamente encontraremos um sentido, por mais efêmero, por mais passageiro que pareça, em nossas vidas. Então, o meu desejo concreto, como professor de vocês, como diretor do IFES, é que vocês sempre encontrem todo o sentido da vida e que sejam muito, muito felizes. Queria agradecer o tempo que a gente passou junto. Eu sei que foi curtinho, mas se para mim foi muito bom, espero que para vocês tenha sido bom também. Lembrando, essas aulas vão estar lá no AVA e a gente vai ter, então, um exercício valendo nota semana que vem. Fiquem bem, sejam felizes e qualquer coisa, vocês podem contar comigo, tá? Não vou sumir da vida de vocês, não. Vocês vão me ver aí, né, por mais, aí todo o período que vocês vão estar no IFES ainda, inclusive eu vou estar diretor ainda. Se eu não morrer, né? Se eu não morrer, vamos estar junto. Tá bom? Beijo gigante. É. Beijo, Emerson. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, Valeu, prof. queridona. Obrigada. Aí, Agora que aula? Ou todo mundo já saiu? Beleza, todo mundo já saiu, deixa pra lá. James sempre à frente do seu tempo.